líder que vive essa chamada doutrina da hipergraça, ele vai ministrar naquilo que ele está vivendo. Que está vivendo. Quer dizer, se ele vai estar mostrando que tudo para ele também é liberal, ele pode fazer qualquer coisa. Então ele vai ministrar isso para as igrejas. Verdade. E às vezes, meus amados, é bom vocês que estão nos ouvindo aí, vocês que são membros de igrejas, prestar atenção no púlpito. Verdade. Né? Prestar atenção no que está vindo lá no púlpito da igreja de vocês. Porque isso acontece em todas as igrejas do Brasil. Não é igreja A, igreja B. Aqui ninguém tá para citar nome de igreja nenhuma, né? E isso acontece em todos os púlpitos brasileiros. Está acontecendo em todos os púlpitos. Eu vi uma entrevista com o Hernandes Dias Lopes, pastor Mauro, e ele falou que os púlpitos brasileiros hoje é uma vergonha. É uma vergonha mesmo. O pessoal não prega mais sobre isso mesmo. O pessoal parece que tem medo de perder as pessoas. A gente vai estudar a história da igreja. A gente começa ali em Atos dos Apóstolos, por exemplo, né, pastor Mauro? Vai estudar a história da igreja. A gente vê que eles batiam de frente mesmo com o pecado, eles combatiam o pecado mesmo, né? Nós vamos pegar mesmo Jesus Cristo falando, eu falei sobre o inferno, e igreja hoje você não vai pegar sobre o inferno, aí as pessoas vão falar assim, nossa, mas eu vou pra igreja pra ouvir falar do inferno. Meus amados, se você leu a escritura, Jesus falou mais do inferno do que do céu. Verdade. Jesus falou mais do inferno do que do céu, pastor Mauro. E sem contar, né, irmão, que e tem a renúncia, e a nossa renúncia de nós vivemos uma nova vida na presença do Senhor. Quer dizer, se eu era um homem pecador, ou fazia as coisas erradas, a partir do momento que eu aceitei Jesus, eu tenho que procurar modificar a minha vida, nascer de novo. Mas na doutrina da hipergraça, o que dá para nós entendermos é isso, que a pessoa continua do mesmo jeito até o final, que Deus não vai estar nem olhando isso para ela. E a gente vendo, né, pastor Mauro, continuando ainda falando sobre as escrituras, que você falou, parece que Deus faz isso e nada acontece. Se nós pega toda a escritura, a gente vai ver que toda vez que um pecador veio até as pessoas, Jesus mesmo falava, vai e não faça mais, não continue fazendo, porque não é assim que funciona. Nós, quando ele foi falar com Pedro, depois que Pedro negou ele fez as perguntas para Pedro, tu me amas? Ele queria que Pedro renunciasse ali a história dele. Não queria que ele continuasse fazendo o que ele é. E a partir dali, né, pastor Mauro, se tornou um pregador, se tornou aí um dos maiores apóstolos que a gente tem aí, apóstolo Pedro, junto com o apóstolo Paulo e com mais outros. Mas o que? Combatendo o pecado. Sempre combatendo o pecado. E hoje em dia não é mais desse jeito. Por exemplo, né, pastor Mauro? Você que é mais antigo do que eu, você de velho, pastor Mauro. De velhão, só porque eu tô careca. Ia ser até interessante se o nosso querido pastor Davi estivesse aqui conosco, o pastor Hernandade, que é mais antigo de igreja do que a gente, na época da disciplina nas igrejas. Hoje em dia tem isso aí, pastor Hoje Mauro? não tem mais isso, né, irmão? Não tem mais isso por quê? Porque, como nós falamos aqui, hoje a igreja virou um fast food, né? Hoje a pessoa, tipo assim, não tá gostando daqui, ela vai ali na esquina que tem outro, que seja do gosto dela, né? Porque hoje nós temos que entender que nós temos que entrar na igreja e sermos modificados por Deus. Mas o que as pessoas entendem hoje é que elas têm que ser modificadas do jeito que elas querem, do jeito que elas gostam. Vamos supor, o pastor hoje dá uma disciplina em alguém, né? Um exemplo, vamos dar um exemplo numa pessoa que é lá dos jovens. Né, ele cometeu um pecado, o pastor vai lá, conversa com ele, vai discipliná-lo, ficar um tempo no banco, né, em disciplina, em observação. Ele não vai aturar aquilo. O que vai acontecer? Quer saber? Eu vou sair daqui, vou para outra igreja. Lá na outra igreja não tem nada disso, não tem disciplina, não tem nada, ele pode fazer o que ele quiser, né? Então, isso é a chamada doutrina da hipergraça, porque é uma graça que está acima da graça, né? Hoje dá a entender isso, né? Que a graça de Jesus parece que não vale mais nada. A graça de Jesus parece que é algo pequeno ainda. Você tem que alcançar uma graça maior do que aquela. E eles entendem isso, né, que Deus já pagou tudo na cruz, você não precisa mais pagar mais nada, né? Você pode continuar do seu jeito, que você pode morrer, que você vai pro céu de qualquer jeito. De qualquer jeito. E uma coisa que você falou interessante também, né, pastor Mano? Que a liderança, ela não tá preocupada se vai pagar a conta ou se não vai, né? Isso. E a Bíblia diz que nós vamos pagar nossas contas no final. Verdade. No final de tudo, nós teremos que passar pelo juízo lá, né, pastor Mano? Vai ter o juízo ou não vai, pastor Com Mano? certeza, irmão. Claro que vai. Todos nós vamos prestar contas do que nós fizemos aqui. Bom, e como a gente pode considerar? Será que então a gente pode chamar isso de doutrina ou de uma heresia? De né? doutrina ou heresia. Ou heresia, né? O movimento da hipergraça, ela seria uma versão atualizada, irmãos. As pessoas dizem que ela é uma versão atualizada da antiga heresia conhecida como antinomianismo. Meu Deus, olha só, hein? Faz nome de remédio, né, irmão? Antinomianismo. O que quer dizer o antinomianismo? Bom, vamos lá, vamos dividir essa palavra antinomianismo. É no grego. A gente dividindo essa palavra, anti significa contra,
E nomos significa lei. Então já deu para entender, né? Que é contra lei. Contra a lei. Contra a lei. Então isso quer dizer que a doutrina da hipergraça nada mais é do que um disfarce desse antinomianismo, né? Que está dizendo que é contra a lei. Então vamos entender o que aqui, né? O próprio nome já diz. Aquilo que está escrito na Bíblia, muitas vezes as pessoas estão sendo contra aquilo ali, né? Se Deus falar para você não pecar, aí quer dizer, não, opa, não é bem o que está escrito na Bíblia, então vamos contra aquilo lá. As pessoas dão a entender isso. Escolhe, né, então escolhe, né? Escolhe o que é bom para ela e o que é ruim, então, quer dizer, eu sou contra isso daí. Então, trata-se da crença que a lei moral do Antigo Testamento foi totalmente abolida, né? Como vivemos depois da vinda de Cristo, podemos viver do jeito que a gente quer. É isso que entende-se pela hipergraça. Né? A pessoa pode viver do jeito que ela quer, né? Já não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Essa é a desculpa que eles dizem. Não, hoje a gente não vive mais debaixo da lei, a gente vive debaixo da graça. Olha. Então, hoje não é só uma graça que a gente vive, é uma chamada hipergraça, que ela cobre todo o nosso pecado. A gente pode pecar à vontade. Assim, resta ler o Antigo Testamento apenas, né, como uma metáfora, um tipo, um símbolo sobre a vinda de Cristo. Só isso, para eles entendem que o Antigo Testamento é só para isso. E o Novo Testamento acaba com a lei do Antigo Testamento, por isso tudo é graça. Olha só, o que deu para entender aqui, né, pastor Mauro? No Antigo Testamento tinha uma lei, né? É uma lei moral, a lei moral do Antigo Testamento. Então, você não faça isso, não faça aquilo outro. Quando Jesus veio, as pessoas acham que Jesus veio abolir aquilo ali. Não precisa fazer mais isso, que agora eu tô aqui, agora é comigo. Vocês podem fazer à vontade, você pode continuar fazendo o que vocês estão fazendo aí, porque vocês vão pro céu, porque eu vou resolver esse problema para vocês. Eu vou morrer na cruz por vocês, mas vocês podem continuar pecando. Peque à vontade, pode continuar, pode fazer as suas bagunças aí, porque eu vou morrer lá na cruz, vou derramar meu sangue, meu pai mandou eu aqui, e vocês vão ser salvos porque a graça vai cobrir tudo isso. E não é assim. Jesus foi completamente contrário disso que eu tô falando, né? Completamente contrário do que eu tô falando. As pessoas falavam, Senhor, se meu irmão separa da mulher e eu caso com a mulher, eu cometo adultério, Jesus fala assim, você não precisa nem fazer isso, meu irmão. Só de você pensar nisso, você já tá pecando. Adultério. É verdade. Então, Jesus, ele pegou mais pesado com a lei do que os fariseus. As pessoas acham que Jesus, pastor Mauro, ele veio para abolir a lei. Não tem lei no Novo Testamento. Você não pode fazer nada no Novo Testamento. Sim, você tem que fazer sim. E Jesus Cristo foi contra esses, né? Jesus foi contra isso. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque Jesus é o que eu falei. Lá no tribunal de Cristo, nós devemos passar por lá, pastor Mauro. Com certeza, aqui está como advogado, mas quando chegar lá em cima é juiz, hein? Toma cuidado. Nosso querido pastor Nilceia Silva está aqui comentando aqui nessa tarde, nossa fã de carteirinha. Deus abençoe, pastora Nilceia, logo a senhora vai estar aqui com a gente, né? Pastores, o problema maior é que as igrejas que se dizem sérias não querem pregadores que preguem a verdade. Querem os famosos, independentemente da vida que estão levando. Esse é o perigo, né, pastor? Esse é o perigo, aquilo que nós estamos falando aqui, né? As pessoas, antigamente, elas olham, querendo ou não, não é que a pessoa ali é um super crente que está ali na frente, mas ela tem que servir de exemplo. O pastor tem que servir de exemplo. Um exemplo, lá na igreja mesmo, né, quando a gente vai chamar alguém para ministrar, a gente tem que conhecer o currículo daquela pessoa. Né? A gente não sabe quem é, mas hoje as igrejas não estão mais preocupadas com isso. Estão preocupadas se ela prega bonito, se ela canta bonito. Não é só pregador, cantor também. Cantor tá vivendo hoje de qualquer maneira aí e tá cantando evangélico aí, louvor, e vai na igreja e tá nem aí. Né? Então, isso que a gente tem que tomar cuidado é disso. Porque as pessoas, elas acham que do jeito que estão vivendo não tem problema. O importante é só falar de Jesus, só pregar o amor, mas do jeito que está vivendo, tá ótimo do jeito que tá. Isso que as igrejas estão pregando hoje, irmão. É isso mesmo, pastor Mauro. E uma coisa interessante, pastor Mauro, quando eu estava fazendo o curso lá com o pastor Enio, ele sempre falava para mim assim, quando você vai numa igreja, quando você vai procurar um ministério para você congregar, você tem que saber a vida dos seus pastores. Você tem que conhecer a vida dos seus pastores. Não é você investigar fofoca do seu pastor, mas você tem que saber a vida dele. Se ele é casado, se ele já não cometeu algo no passado. Tem que saber. Por quê? Porque quando você vai na sua igreja, qualquer igreja que seja, o pastor ele vai ficar sabendo da sua vida, quem você era e quem você vai ser a partir dali. Por exemplo, se você é uma pessoa que cometeu algum pecado lá
antigamente, o pastor tem que chamar você e tem que conversar com você, né, pastor Mauro? Com e certeza. passar ali as ordens pra você, o que tem que fazer, o que Conversar, não né, tem. irmão? Né? Conversar com você, pra você não voltar a fazer mais, como Jesus fazia. Vai e não peque mais.